Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe Evangelizadora de Ibirité, bem como pelo Facebook e YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Sou Padre Frei Inácio José e que bom ter você conosco nesse nosso programa O Pão da Palavra. Estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. A primeira leitura deste dia é Zacarias capítulo 9, versículo 9 a 10. Zacarias capítulo 9, versículo 9 a 10. Lendo a palavra, nós notamos que com o capítulo 9 tem início a segunda parte do livro de Zacarias, ou segundo Zacarias, em que prevalecem os temas messiânicos. Jerusalém é convidada a exultar porque chega o rei esperado, como Davi montado num jumentinho, versículo 9, em vez de um cavalo. A sua força não está na cavalaria, que foi introduzida por Salomão, mas na força do Senhor. Por isso será um soberano justo e salvador e humilde. Anunciador de paz e dominador universal, a fé cristã reconhece em Jesus a personagem profetizada por Zacarias, conforme Mateus capítulo 21, versículo 1 a 9. A eleição de Israel, recorda frequentemente os profetas, está fundada na opção gratuita de Deus. O Senhor não abandona seu povo, mas guia a história à sua maneira. Por outro lado, as vitórias, as forças de Israel dependem de sua fidelidade e aliança. Não é certamente com os carros, com os cavalos, não é com o poder demonstrado pelo faraó e no qual confiam os sucessores do rei Davi. Confiar no próprio poder bélico, nas armas poderosas mais do que na força de Deus, foi para Israel o erro que decretou o sofrimento e a derrota do exílio. O Messias, o ungido de Deus, chegará ao invés como um rei humilde para fazer justiça aos pobres, montado num jumentinho, como os antigos príncipes. Basta conferir Gênesis capítulo 49, verso 11. Com ele vai se cumprir a antiga promessa feita a Abraão, ou seja, levará a bênção de Deus a todos os homens. Confira Gênesis capítulo 12, verso 3, com o versículo 10 deste texto. Por isso é que Mateus cita esse texto de Zacarias da narração da entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado como rei messiânico para afirmar a sua realeza efetuada mediante a humilhação e a cruz. O salmo responsorial desse dia é o Salmo 144, versículo 1 a 2, depois versículo 8 a 11, depois versículo 13 a 14. O hino de louvor exalta a realeza de Deus que se manifesta na compaixão e clemência, na paciência e na bondade. Contrariamente ao poder que distingue os reinos humanos, Deus ampara os fracos, os que vacilam, levanta todos os oprimidos. Ele é o único verdadeiro rei da humanidade. Já na segunda leitura, nós temos Romanos, capítulo 8, versículo 9, depois o versículo 11 a 13. Romanos, capítulo 8, versículo 9, e depois o versículo 11 a 13. O capítulo 8 da carta aos Romanos é dedicado a ilustrar a vida segundo o Espírito que se opõe à vida segundo a carne. Depois você leia todo o trecho, Romanos capítulo 8, versículo a 13. Os versículos da leitura de hoje mostram a novidade da vida cristã fundada sob a força do Espírito que habita nos fiéis. É o próprio Deus que o anima a partir do interior. Com o batismo, o homem torna-se participante da morte e da ressurreição de Jesus, da vida que o Pai deu ao Filho, arrancando-o da morte. Essa vida reanima o cristão e torna-o criatura nova. Um dos equívocos presentes da vida cristã de todos os tempos foi o de acolher a revelação divina como simples encorajamento para o bem, um impulso a fazer apelo à própria vontade para vencer o pecado. Tudo isso é ilusório e não corresponde ao anúncio cristão. O Evangelho é transformado em ensinamento moral. São Paulo reafirma-o constantemente, combatendo precisamente o erro de contarmos conosco os próprios e com a nossa força em lugar do Espírito que nos foi concedido pelo Pai e pelo Filho. Essa é a verdadeira novidade da vida cristã, como o apóstolo procurou demonstrar àqueles que interpretavam a nova aliança estipulada no sangue de Cristo e na observância de preceitos e leis. Não é a lei que salva, nem as obras do corpo. É antes a participação na morte e ressurreição de Jesus Cristo, versículo 11. Celebrada no batismo e vivida na fé, que nos torna criaturas novas e nos consente viver renovados profundamente no Espírito, capazes de obras novas. Já
O evangelho deste dia é Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Abra sua Bíblia e vamos escutar este trecho da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lendo este texto, nós percebemos que depois de haver censurado severamente os seus contemporâneos pela incredulidade com que o haviam recebido, Jesus abre o seu coração e seus lábios pronunciando uma intensa oração ao Pai. Essa incredulidade do povo ao não acolher Jesus está em Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24. Jesus dá graças ao Pai por ter concedido aos pequenos, aos ignorantes, em oposição aos sábios e aos doutos escribas, a verdade sobre sua pessoa e missão, versículo 25 e 27. Prossegue convidando mesmo os mais pequenos, cansados e oprimidos, versículo 28, a entrar em relação com ele e acolher o jugo da mansidão, por ele testemunhada, em lugar da lei, versículo 29 a 30. É raro ouvir palavras intensas como essas, quase o desabafo em forma de oração, análogo ao que lemos em alguns salmos. Nelas ouvimos a voz de Jesus que reza perante a suspeita e a rejeição que acompanha sua missão nas cidades onde realizou muitos milagres, e levantadas precisamente por aqueles aos quais os profetas tinham anunciado o Messias humilde. A resposta de Jesus não é o desconforto nem a mudança de opinião, mas antes o pleno acolhimento da missão recebida do Pai. Eu te bendigo, ó Pai. Ele começa dizendo assim no versículo 25. A sua oração relembra a resposta dos 3 jovens da fornalha ardente, condenados pelos sábios e poderosos de seus tempos. Confira lá Daniel capítulo 3, versículo 52. É a humildade que escandaliza, a pequenez na qual alguém não tem condições para reconhecer a presença e a força de Deus, ontem como hoje. O jugo que Jesus nos convida a levar, imitando-o a ele, não é o da observância da lei, versículo 29 a 30. Pode conferir também Lamentações, capítulo 3, versículo 27, ou Jeremias, capítulo 2, versículo 20, que acaba por dar a presunção de ganharmos por nós próprios a salvação. Mas o jugo é o reconhecimento da nossa pequenez e o desejo da salvação, que vem só de Deus. O que é que esta palavra pode nos dizer para a nossa vida? A humildade que caracteriza Jesus Cristo, Jesus Messias, anunciado por Zacarias na primeira leitura, é muitas vezes considerada uma virtude que devemos adquirir um esforço a mais para ganharmos a estima aos olhos de Deus. Na realidade, esse modo de conceber as coisas não é mais do que acrescentar lei a lei, preceitos a preceitos, fortalecendo a ilusão de que através da aspereza de uma vida virtuosa se pode entrar nas graças divinas. O Messias humilde do Evangelho é, pelo contrário, aquele Jesus que vive na obediência ao Pai, porque sabe que sua única força está em confiar no seu amor. Como Jesus também, o cristão vive a verdadeira humildade quando renuncia a pensar que a salvação consiste em ultrapassar, com seu esforço humano, as contradições da história e da vida, para confiar só na força que vem de Deus. Esta foi uma mensagem difícil de acolher por parte dos reis de Israel, os quais viam nos carros e nos cavalos a verdadeira ajuda em que podiam confiar, esquecendo a promessa do Senhor, o único libertador de Israel. Mas é difícil de aceitar também pelos cristãos de hoje, como de ontem. O poder econômico e político, como o que é posto à disposição pelas biotecnologias, criam a ilusão de conquistar só com as forças humanas as condições de liberdade e de paz que, pelo contrário, são humilhadas pelos interesses desses mesmos poderes, ou como nesse contexto no qual estamos vivendo,
humilhados pela pandemia. Não bastou todo o dinheiro, toda a tecnologia ou todo o poder bélico para frear uma pandemia. Os cristãos sabem, como o apóstolo dos gentios refere diversas vezes na segunda leitura, que a sua força reside no Espírito, dom gratuito do Pai, que é preciso acolher despojando-se das próprias seguranças e renunciando a procurar na carne, ou seja, no esforço do homem centrado sobre si mesmo, o seu próprio sucesso. Confira lá, Romanos, capítulo 8, versículo 13. A opção de Deus pelos pobres, os humildes e os oprimidos torna evidente que a palavra da salvação é um convite a percorrer o caminho da humildade verdadeira, do Messias crucificado, ainda hoje escândalo e loucura para muitos. 1 Coríntios 1, 23. É o que experimentamos em virtude do batismo, que faz de nós homens novos, porque infunde em nós o Espírito que é verdade, vida e força de Deus. É este o jugo suave de que fala Jesus no Evangelho, Mateus 11, 29 e 30. O jugo da lei colocado aos ombros dos homens para os submeter em vez de os libertar, não é só aquele de que Jesus acusa os fariseus, os fardos que Jesus diz que os fariseus colocam sobre os ombros das pessoas, lá em Mateus 23, 4, mas é também a proposta cristã quando, em vez de ser mensagem de libertação para quem anda oprimido e humilhado pelo peso do pecado da morte, se transforma numa quantidade de preceitos e de normas que se devem respeitar perante o Deus juiz severo. Então isso aqui é digno de prestar atenção. A mensagem cristã diz que é para contarmos com a força de Deus, com a graça de Deus, com a ação do Espírito para a nossa salvação, que haverá de configurar a nossa vida, paixão e ressurreição de Cristo. Mas quando transformamos a vida cristã numa série de normas e leis a serem cumpridas, nós transformamos também o cristianismo numa espécie de fardo. Quão diferente é o anúncio de Jesus manso, que convida a nos aproximar dele com confiança. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Por isso o verdadeiro conhecimento do Pai, do Deus que é amor, não pode acontecer senão mediante Jesus, o caminho que nos leva ao Pai. Peçamos, portanto, a Jesus, nesse dia do Senhor, a graça de não confiar em nossas forças, mas de confiarmos na graça que Ele derramou em nós, mediante o Espírito, que nós, da nossa parte, façamos apenas o esforço de nos abrir à ação do Espírito, que haverá de uma forma mística configurar a nossa vida, a vida de Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus, que vos revelais aos pequeninos e concedeis aos mansos a herança do vosso reino, tornai-nos pobres, livres e felizes, à imitação de Cristo, vosso Filho, para levarmos com ele o jugo suave da cruz e anunciarmos aos homens a alegria que vem de vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, também por esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus. A você, querido internauta, que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Facebook e YouTube, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.